Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Quero agradecer a cada um que comentou no vídeo anterior, que deixou seu comentário, deixou sua crítica, deixou seu conselho, deixou seu agradecimento. Sou grato a Deus por cada um de vocês, porque eu tenho muito que aprender com vocês, tenho muito que crescer ainda. E essa troca de conhecimento, de informação, tem muito me ajudado, então muito obrigado. E que Deus abençoe cada um de vocês. Vamos para a mensagem de hoje, para o vídeo de hoje, para o vídeo da semana. Eu vou falar hoje sobre um tema que eu tô há 7 anos na igreja e só ouvi falar uma vez sobre isso. E mesmo assim foi bem rápido, não teve muito diálogo. E eu sei que tem muita gente passando por essa fase agora, ou por essa situação, e não está encontrando uma solução, um caminho para sair dela. Jackson, do que você vai falar sobre qual o tema que você vai abordar hoje? É sobre o vício da pornografia e da masturbação. É difícil falar sobre isso porque a gente não imagina que no meio gospel esse problema é tão fortemente vivido por nós. Porque a gente está praticando uma guerra, uma luta não contra homens, mas contra principados e potestades, contra espíritos. Então, para nós que vivemos pela fé, é muito mais complicado passar por situações que sejam de confronto com a carne. Lógico que não é porque a gente é cristão que nossa batalha é mais forte para quem que não é, não entenda isso. Mas, quanto mais intimidade, quanto mais contato você tem com as coisas espirituais, maiores serão as atormentações, as provocações que os demônios têm para nós. Beleza? Enfim, não é sobre isso que eu quero falar hoje com relação à fortaleza ou nível de perseguição, mas sobre o próprio vício. Por que eu falo isso? Porque eu já passei por essa fase, eu passei por isso, eu sofri com isso, e foi um pouco difícil para mim sair desse vício, dessa situação e dessa perseguição. Uma das coisas que eu notei durante essa fase é que quanto mais eu estava conectado com o mundo ou com as coisas do mundo, mais forte era o desejo de eu ver pornografia, de ver coisas pornográficas, de me masturbar. Então, o vício da pornografia está intimamente ligado com o nível de contato que você tem com as coisas do mundo. Quanto mais contato você tem com as coisas mundanas, maior vai ser o nível e a vontade de ver pornografia. Não há como você vencer a pornografia ou não há como você não tê-la na sua vida se você não tiver uma intimidade e um fortalecimento espiritual suficiente para passar por isso. Porque se você for fraco espiritualmente, a sua vontade vai ser muito maior. As suas quedas vão ser também muito maiores e mais frequentes. Então, eu passei por isso e minhas quedas, além de ser frequentes, parecia que a cada dia que passava era maior o desejo de ver pornografia. Porque eu não estava me abastecendo de 3 pontos principais que a palavra nos ensina. Para você vencer qualquer vício, gente, não é só pornografia não, tá? O alcoolismo, o vício de fumar cigarro, enfim, do fumo. Por quê? E quais são esses, na verdade, quais são esses pilares? Primeiro pilar importante que eu entendi, que pra mim foi um abridor de águas, um divisor de águas, foi a palavra. A partir do momento que eu comecei a meditar na palavra, e não era, gente, meditar se tirar um tempo. O tempo que eu tinha livre do meu dia, seja no meu almoço, durante a minha ida para o trabalho, durante a minha ida para a faculdade, no ônibus, viajando, eu estava lendo a palavra. Então, em primeiro lugar, medite na palavra dia e noite. Tá escrito na palavra que a gente tem que meditar dia e noite. Por quê? Para evitar problemas como esse, vícios como esse. Segundo, jejum. Não há como vencer se você não jejuar. Tanto que a palavra de Deus fala que existe alguns demônios que só saem através de jejum e oração. E o terceiro foi o que eu acabei de falar agora, que é a oração. Então, medite, jejue e ore. Porque a oração é um contato direto que você tem com Deus. É um contato de intimidade com o nosso Pai, nosso Criador. Então, se você quer crescer espiritualmente, mortificar a sua carne, tenha contato diário com Deus através da oração. E a gente, nessa fase que a gente passa da puberdade, a gente tem muito contato com coisas pornográficas, seja vídeo, seja fotos. E a gente é alimentado nessa fase. Então, nesse período de puberdade, a gente tem um contato direto com essas coisas mundanas. E o vício da pornografia, ela tem 2 influências, as influências internas e as influências externas. O que é essa influência interna? É essa fase que eu passei da puberdade agora, que eu acabei de falar pra você agora da puberdade, que você tem um bombardeamento de hormônios no seu corpo. Fala, não, vá, você precisa disso. É uma fase que todos nós passamos
muitos ainda vão passar, e é uma fase muito delicada. Se tivesse alguém se cada pessoa que passar por isso tiver alguém que ensine, que eduque e que mostre o caminho, eu acho que vai ser muito mais fácil passar por isso sem ter um contato tão forte com esse vício, com a pornografia e com a masturbação. E quanto mais você passa por essa fase, você tem um contato direto com as coisas pornográficas, maior vai ser a chance de você não se livrar desse vício. Porque você vai ter contato direto com as coisas mundanas, com as coisas do mundo, contato com outras pessoas. E as influências externas, gente, aí que é a mais pesada, porque não é mais pessoas lidando com pessoas, influenciando pessoas, mas são principados e potestades lutando contra nós para nos influenciar a cada dia mais nos masturbarmos ou ver mais pornografia. Então a influência externa eu acho que ela é tão grande ou maior do que a própria interna, porque você começa a ser bombardeado por perseguições ou por desejos, por alimentação, que não é mais só hormonal, sabe? É coisas do mundo. Eu vivi muito isso. Eu passei por uma fase, gente, que eu não conseguia ficar um dia sem me masturbar. Pra mim era tão viciante que quando eu não me masturbava eu me sentia mal. Então, e um dos pontos que eu achei importante, que me ajudou muito, foi eu dialogar com um amigo meu sobre esse fato. Porque era uma fase que eu não tinha mais como sair disso. Eu senti que eu não tava conseguindo mais resistir e lutar. Cheguei pra ele e falei assim, eu tô passando por isso, eu não tô conseguindo mais sozinho. Eu confessei mesmo o meu pecado, eu falei, eu tô fazendo isso, e tá me influenciando no meu contato com a minha família, no meu contato com meus amigos, na própria igreja, na minha intimidade com Deus. E Deus nos ensina que se a gente andar sozinho, a nossa chance de queda é muito maior. E se quando a gente cair, não vai ter ninguém pra nos levantar, então não é bom que um homem ande só. Porque se você andar com uma pessoa, quando você cair, você vai ter quem te levantar. E lá em Lucas 11:24 diz bem assim: quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso, e não encontra. Então ele diz, voltarei para a casa de onde saí. Quando você passa por um vício de masturbação, e você tem uma libertação, entenda, ser liberto da pornografia na fase primária não significa que você não vai ter mais contato com ela. Quando eu fui liberto, a coisa que esse amigo mais me avisou, falou assim, Jacques, eu tenho contato direto com Deus. Corte tudo aquilo que não te traz para a intimidade, te traz para perto de Deus, que te dá desejo de se masturbar, de ver pornografia. Por quê? Quando você é liberto, é o que está escrito agora em Lucas 11:24. Esse espírito imundo, ele sai de você. Só que ele vai vagar por terras áridas, por lugares, por pessoas que não têm alimento para ele. O que ele faz? Ele vai lembrar, fala, nossa, eu saí de um lugar que tinha alimento para mim, então eu vou voltar para lá. Aí para pensar, se eu e você, se eu quando tivesse sido liberto não continuasse no caminho de meditação na palavra, jejum e oração, eu ia só ser liberto, ia continuar na mesma coisa, com meu espírito fraco e minha carne forte. Quando ele voltasse, ele ia encontrar a casa o quê? Ornamentada para ele, com as coisas do mundo ainda dentro de mim. Só que em vez disso, ele ia trazer mais 7 com ele, então ia ser muito mais forte o desejo que eu teria de ver pornografia e de me masturbar. Então entenda, se você for liberto da pornografia, não deixe de se influenciar, que aquela libertação vai ser permanente e que você não precisa mais focar nesse assunto ou focar em meditar na palavra. Porque se você não meditar dia e noite, não jejuar e não orar, aquele desejo vai voltar porque vai vir um demônio com mais 7 com ele. Então vai ser muito mais forte ainda o desejo de ver pornografia. E eu entendo que para mim, acho que o ponto principal para minha libertação sobre esse vício foi isso. Eu querer meditar, querer me santificar dia após dia. Porque não há como, gente, você vir vencer a carne se você não alimentar o espírito dia após dia, diariamente. Não meditar na palavra. Porque se meu espírito está fraco é porque eu não estou me alimentando da palavra diariamente. Mas se meu espírito estiver forte, nada, nenhum vício é capaz de me vencer. É capaz de vencer nem a mim nem a você. Então entenda, não é que você foi liberto do vício que você não vai ter problemas com ele posteriormente ou futuramente. Mas se você meditar na palavra, certamente aquele vício não vai te perseguir mais. E você, além de se curar, você vai ser meio de curinho das pessoas. Porque você vai transmitir essa fórmula, que não é secreta, mas é uma fórmula fundamental. Orar, jejuar e meditar na palavra. Então, para mim, foi o ponto fundamental para a minha libertação desse vício. E eu sei que tem muita gente que sofre hoje em dia. Eu lido com isso com os jovens que eu lidero, com amigos que não são da igreja, que passam por isso diariamente.
E outra coisa também que eu cortei muito para eu vencer esse vício, para que eu tenha vencido esse vício, foi cortar conversas com pessoas que não me trazia benefícios, não me trazia intimidade com Deus. Então, se você no seu trabalho, na sua escola, até mesmo no seu ciclo familiar, você tiver pessoas que não te tira desse lado, que te promove a ver pornografia, que te promove a ver coisas pornográficas, se afaste dessas pessoas. Não é que se afastar e deixar de falar com elas, mas corte as conversas. Porque Deus não se agrada de conversas desse tipo com esse tipo de pessoas e com esse tipo de conversa. Então, uma das coisas que eu fiz mesmo foi cortar todo tipo de conversa que me levava a ver pornografia. Então, quando eu começava a conversar com uma pessoa que me levava a isso, eu cortava a conversa com ela. Na hora, já cortava a intimidade. Não é que eu deixava de falar com ela, mas eu parava de comunicar, de conversar com essa pessoa. Até eu entender que eu estava fortalecido para passar por isso e não ser mais influenciado. Então que você hoje venha, através desse vídeo, entender que você é capaz de se libertar desse vício, seguindo essas 3 regras básicas que pra mim foi o ponto-chave. Meditar na palavra, jejuar e orar. Porque se você, cara, não fizer isso, você não vai conseguir vencer esse vício. Não adianta. Não adianta você querer vencer demônios, vencer problemas se você não meditar na palavra, não jejuar e não tiver contato íntimo e direto com Deus. Então que esse vídeo hoje venha de encontro que você precisa. Eu venci a pornografia, então você é capaz de vencer. Segue esses passos que eu falei nesse vídeo hoje e que Deus venha te abençoar tremendamente. Eu creio que assim como Ele me libertou, Ele vai te libertar também. E faça sempre, sempre do sorriso do Espírito Santo o seu dia a dia, cara. Porque isso vai fazer você crescer não só como pessoa, mas como ser espiritual para o reino de Deus. Amém? Um abraço e até a próxima.